E aí, acho que até pensando nisso tudo que você falou, né, e assim, até vendo hoje o mundo, né, caminhando para todas essas questões, por exemplo, de, né, mudanças climáticas, que eu acho que é o grande tema, né, tirando algumas coisas sociais que a gente tem, essa parte de diversidade e tudo mais, mas eu acho que no ambiental o grande tema é mudanças climáticas, tanto que as COPs, né, que antes ninguém conhecia, de uns 3, 4 anos para cá, todo mundo sabe o que é a COP, todo mundo sabe a dificuldade que é os países chegarem num acordo para fazer a redução, né, das emissões de carbono com as mudanças climáticas, e isso é um tema muito legal, porque assim é uma coisa que no Brasil tem sido discutido muito abertamente no governo, vai virar em breve, vai ser uma legislação, né, que todos vão ter que apresentar seus inventários, enfim, então isso cada vez mais vai ser restritivo aqui, até para o Brasil atender suas metas de redução de emissões de carbono e tudo mais, e isso é um elemento super importante e crucial que vai dentro dos relatórios de sustentabilidade, né? Você lá atrás, você traça, né, isso dentro da maturidade, você verifica se você faz ou não um inventário, e aí você precisa introduzir isso dentro do plano de ação, né, justamente, dentro da materialidade, isso vai entrar dentro do relatório, e Daniel, você que é o grande especialista aí dessa parte de inventários, queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente o que é o inventário de carbono, a importância, como é que faz, enfim, eu acho que é bem relevante isso. Pô, Edu, obrigado aí, hein, pela oportunidade. Eu acho que é o seguinte, o inventário de carbono nada mais é do que você conseguir calcular a sua pegada de carbono, né? E aí, o que é a pegada de carbono? Então, a pegada de carbono é a quantidade de gás de efeito estufa que uma pessoa, uma empresa, um produto, enfim, emite na atmosfera, né? E aí, tudo, no final das contas, é convertido aí, vamos dizer, dolarizado, né, em CO2, porque os gases que são de efeito estufa, né, que são os responsáveis pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas, cada um deles cria uma certa dificuldade para a atmosfera, cria certa periculosidade, né, cada um tem um potencial diferente. Então, tudo isso acaba sendo normalizado em carbono, e aí o carbono equivalente, enfim. Então, por exemplo, quando você dirige um carro ou consome energia elétrica, seja de fonte fóssil, né, sei lá, por exemplo, ou comprar um produto que foi transportado por rodovia, por, sei lá, milhares de quilômetros, de algum jeito você está deixando aí uma pegada de carbono, né? Então, quanto menor a pegada de carbono, melhor para todo mundo, melhor para as empresas, enfim, e ajuda a combater as mudanças climáticas, né? Então, a pegada de carbono, ela segue, para você conseguir fazer o inventário, você tem que utilizar de ferramentas oficiais para você poder quantificar essa quantidade de carbono que foi emitida, né? Como eu disse, existem vários gases que são emitidos e cada gás vai afetar a atmosfera de um jeito diferente. Então, o inventário de carbono, ele é dividido basicamente em três grupos principais, vamos dizer assim. O grupo 1 chama escopo 1, é o escopo de emissões de queima direta do seu combustível fóssil, né? Então, tudo que você precisa para poder fazer a sua empresa operar, no nome da sua empresa, né? Por exemplo, um gerador a diesel, né? Uma combustão estacionária, ou você tem frota em nome da sua empresa, então seria uma combustão móvel, então sua frota de veículos terrestres, veículos aéreos, marítimos, enfim, tudo isso conta como emissão também. Você tem a questão de emissões fugitivas, né? Então você pode ter um vazamento de gás refrigerante de ar-condicionado, você faz descarga de extintor de CO2, enfim, existem vários jeitos também de você ter essas emissões contabilizadas, né? Além de processos industriais, processos agrícolas, movimentação de terra, efluentes, se você tiver por exemplo, um aterro no nome da sua empresa, isso também conta ali, e tudo isso é sua emissão direta. Então, você tem obrigação direta, vamos dizer assim, de trabalhar para reduzir essa quantidade de carbono que você gera, para você, então, depois conseguir compensar o remanescente, né? Então, escopo 1, basicamente é isso. O escopo 2 é a energia elétrica que você compra para poder operar. Então, você pode comprar essa energia de uma termo, ou pode comprar do Mercado Livre, ou pode
ser da concessionária, enfim, você pode produzir sua própria energia, existem várias opções, mas essa energia que você acaba emitindo, né, de algum jeito, que é o que a gente chama de local based, então a emissão local, né, se você está pendurado no grid, você vai ter uma emissão lá de X carbono por megawatt-hora. Enfim, você pode optar por a sua compra de energia de outros fornecedores. Se você vai buscar para o Mercado Livre, se você produz sua própria energia, você tem a capacidade de gerar uma energia renovável, que vai ser mais limpa do que a que você normalmente compra, ótimo. Então, dê esse passo, porque você ajuda a reduzir o escopo 2. Você ajuda a reduzir as emissões indiretas da sua operação, da sua empresa. E existe o escopo 3. O escopo 3 é você tem que contabilizar todas as emissões da sua cadeia de valor. Então, todos os seus funcionários, os seus terceiros, o deslocamento, casa-trabalho deles, por exemplo, é escopo 3. O produto de limpeza que você usa, se emite ou não emite, é escopo 3. Então, toda a sua cadeia, né, de transportes, de upstreaming, downstreaming, enfim, isso tem que ser contabilizado, porque faz parte do seu produto, faz parte do teu objetivo final, que é você conseguir vender o que você quer vender. E o jeito de você trabalhar para reduzir o seu escopo 3 é usar a sua reputação, usar a sua força para pressionar a sua cadeia, para engajar os seus fornecedores, para engajar os seus terceiros, pedir com que eles cumpram as políticas de ESG que estão de acordo com a sua maneira de operar, enfim. Existem maneiras de você conseguir esse trabalho. Então, se você trabalha para reduzir as suas emissões diretas, você trabalha para reduzir as suas emissões indiretas e ainda usa a sua força para pressionar a sua cadeia, isso sim é um trabalho de buscar uma possível neutralidade no futuro, né? Então, não é que a empresa não emite. A empresa emite, mas ela mede, ela trabalha para emitir menos e acaba compensando com a ferramenta correta, seja crédito de carbono, seja RECs, enfim, o carbono remanescente. E aí, mas o mais importante para que isso consiga acontecer de maneira prática é o seguinte: um problema sistêmico, ele não pode ter uma solução a não ser uma solução sistêmica. Então, todo mundo tem que estar envolvido, todos os stakeholders têm que estar envolvidos. O seu time inteiro, a sua alta liderança, os seus funcionários, os seus terceiros, os seus parceiros, a comunidade externa, todo mundo ali tem que estar envolvido. E para todo mundo estar na mesma página que você, na mesma toada, porque afinal o objetivo é mesmo para todo mundo, você tem que fazer sessões de treinamento, vocês têm que fazer palestras, enfim, deixar o pessoal construir a própria ideia, porque perguntar para todo mundo ajuda a entender todos os pontos de vista e acaba trazendo uma solução mais completa para todo mundo. Daí eu queria entender um pouco da Luísa, como fazer com que todos esses, sei lá, stakeholders possam ser envolvidos ao mesmo tempo, quais são as melhores metodologias para você fazer um processo de ideação junto com o cliente e conseguir desenvolver uma estratégia ESG. Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é identificar quem são esses stakeholders, né? Quando a gente fala de stakeholder, são muitos as empresas, as pessoas, né? As comunidades envolvidas no processo daquela empresa. Então, para começar o passo zero, e isso vem junto lá na fase 1, que até o Edu comentou, quando a gente faz o mapeamento, né, das matrizes de materialidade, enfim, a gente começa a identificar de forma mais clara quem são esses stakeholders, quem são os envolvidos, né, interna, externamente, as comunidades, os colaboradores, os fornecedores, quem são todos os envolvidos dentro do processo de uma atividade, né, empresarial, industrial, que seja, que estiver sendo avaliada. E com isso a gente começa a desenvolver e a traçar, primeiro, planos de comunicação, né, com esses stakeholders, de forma clara e transparente, através de metodologias que facilitem essa comunicação, o porquê que eles estão sendo envolvidos nesse processo, quais são os processos, o que a gente está buscando de cada um deles, e como que eles
se envolvem, né, dentro da empresa. Então, a gente precisa comunicar isso de forma clara e transparente e fazer com que eles se engajem efetivamente dentro de cada um dos processos, de cada uma das demandas, né, nas tomadas de decisões, enfim. Então, quem são esses stakeholders e como que a gente vai envolvê-los nos processos, em quais momentos que a gente envolve cada um deles e por que a importância do envolvimento deles. Então, isso tem que estar muito claro para eles também, para que eles possam se engajar e se envolver, ou seja, quais são as contrapartidas, quais são os benefícios que eles vão ter de se envolver e de participar e de contribuir com esses processos dentro das empresas. E aí, para que isso aconteça, e para que eles vejam o valor, é muito importante aplicar essas metodologias, né? Como, por exemplo, uma delas, o World Café, onde a gente vai trazer esses stakeholders para a mesa, né? Então, por exemplo, esta metodologia do World Café, a gente traz essas pessoas, a gente divide em grupos, em mesas, como se fosse um café mesmo, a gente divide em pequenos grupos e traz sempre um tema central de discussão para cada uma dessas mesas, né? Então, como que essas pessoas elas podem colaborar e resolver ou apresentar ideias para esse tema central. Então, é uma metodologia que faz com que a gente traga esses insights, essas ideias, essas colaborações de cada um deles e saia ali com um resultado. Depois a gente roda de novo, roda as mesas, troca as pessoas e a gente desenha ali o que se espera, ou qual o objetivo, ou qual a resposta daquela pergunta central daquele tema ou daquele tópico em que a gente busca resolver. E aí, junto com isso, né, que o World Café é somente uma das metodologias, existem várias. Semente de Ideias é formada por profissionais, né, tanto eu quanto o Edu, o próprio Daniel, o Paulo também, são profissionais que estão acostumados, estão acostumados no seu dia a dia a ministrar cursos, treinamentos. Então, uma das coisas que a gente faz também é identificar se há uma necessidade específica de um treinamento para essas equipes, né, para esses stakeholders internos, externos, enfim, de temas específicos para a gente conseguir evoluir com essas questões ESG. Então, isso, né, podem ser cursos em company, treinamentos em company que a gente fornece, que a gente ministra, para facilitar e para entender como que a gente vai lidar com aquelas questões que foram mapeadas lá atrás, na matriz de materialidade, como que esses stakeholders eles vão contribuir com tudo isso. Então, a gente faz esse grande treinamento, esses treinamentos pequenos em companies, isso tudo é muito customizável. Então, a nossa equipe, a gente customiza, entende a demanda, entende a necessidade e cria estratégias de treinamento. Corta, tosse. E junto com isso também, a gente precisa, né, com esses treinamentos, com essas metodologias, a gente precisa, obviamente, fazer um monitoramento contínuo, né? Então, essas ferramentas, elas possibilitam a gente ir monitorando para entender as evoluções e entender né, os estágios em que a gente está de evolução de aplicação dessas estratégias ESG e em qual momento que cada um desses stakeholders entram, como que eles contribuem, quais são as demandas, quais são as necessidades deles em termos de conhecimento, de capacitação, de metodologia, de envolvimento e de engajamento nos processos. E a gente usa também plataformas, né, digitais que facilitam isso, que facilitam não só esse monitoramento contínuo, como a comunicação entre todos, né? Então, é muito importante que essa comunicação seja clara, seja aberta, seja acessível, seja colaborativa, e que todos efetivamente estejam engajados nesse processo. Então, só voltando novamente, é importante que esses stakeholders enxerguem o valor, né? Quais são os benefícios que eles terão de contribuir com tudo isso, né? Então, quando a gente fala de ESG, tem que sempre ser uma estratégia ganha-ganha, acho que tem que todo mundo ganhar com o processo, e eles têm que entender que, em benefício deles,
em prol de cada um deles, que essas estratégias ou que essas metodologias estão sendo implementadas. Muito legal, achei bem interessante, deu para ter um panorama geral, né, do do começo, meio e fim, né, na verdade não tem um fim, né, é uma continuidade, né, porque a hora que você comunica, a hora que você fez o relatório, tá na hora de começar o ano seguinte com novas métricas, novos objetivos, avançar o plano de ação, né, que o plano de ação ele tem que ser revisado todo ano, de repente até a própria maturidade dá para você balançar ela para fazer a nova materialidade, então acho que é bem por aí mesmo. Então, legal, acho que a gente fica por aqui, não é isso?